Olá, tudo bem com você? Eu sou o Caires Braga, professor de Química, e eu quero desejar a você boas-vindas à nossa semana Top Assuntos de Química para a UVA. Essa semana ela foi idealizada para mostrar para você que está se preparando para esse vestibular da UVA quais são os assuntos mais importantes, como é a estrutura da prova e das questões, resolver questões que já caíram na prova, ou seja, o meu intuito é ajudar você a alcançar o seu sonho, que é uma vaga na universidade pública. Eu falo do vestibular da UVA com muita propriedade porque já acompanho essa prova já de muito tempo. Nesse ano estarei completando 20 anos de profissão e nesse tempo todo eu estive acompanhando ano a ano cada vestibular que foi realizado pela UVA. Essa é a nossa primeira aula e o tema dessa primeira aula é os assuntos mais importantes. São os assuntos que foram mais cobrados pela UVA em todas essas edições. Ah, Caires, mas você vai comentar todas essas edições que você participou acompanhando? Claro que não, né, gente? De lá para cá, a UVA vem passando por várias transformações, a prova do vestibular da UVA vem passando por várias mudanças, várias transformações. Então, é importante que você conheça quais são os assuntos que foram cobrados nas últimas edições. Então, vou comentar os assuntos que foram cobrados nos 6 últimos vestibulares, o que vai dar aí mais ou menos 3 anos de provas. Por isso eu te convido para ficar comigo até o final, porque eu vou mostrar para você quais foram esses assuntos mais cobrados nesses últimos vestibulares da UVA. Mas antes eu quero convidar você para ver alguns depoimentos de alunos que me acompanham nas redes sociais, lá no YouTube e no Instagram. Vamos então ver alguns desses depoimentos. E aí, gostou dos depoimentos? Eu já ajudei vários alunos, várias gerações de alunos a alcançarem o sonho de entrar na universidade, de conseguir uma vaga na universidade pública, e você pode ser mais um a alcançar essa meta. Então, sem demais delongas, vamos para os top assuntos que foram cobrados pela UVA nesses últimos vestibulares. Olha, eu vou fazer um ranqueamento para você dos 5 assuntos mais cobrados. Mas eu quero ressaltar que em alguns casos, por exemplo, no quinto lugar, no quinto assunto mais cobrado, nós temos um empate. Nós temos vários assuntos que empataram, sendo o quinto assunto mais cobrado. Quais são, professor Caires, os assuntos mais cobrados em quinto lugar? Em quinto lugar, nós temos 4 assuntos importantes na UVA. Nós vamos ter geometria molecular, que estuda a estrutura das moléculas, lá no assunto ligações químicas, em um capítulo que fala sobre ligações químicas, concentração das soluções, que é a parte da química que aborda a concentração comum, a concentração molar, e aí diga-se de passagem que na uva o tipo de concentração que mais é cobrado é a concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria. É uma matéria estudada lá no segundo ano, no capítulo que fala sobre concentrações. Ainda em quinto lugar, nós vamos ter pH e eletroquímica, que também são 2 assuntos lá do segundo ano, são 2 assuntos da fisicoquímica. Então, anota aí no teu caderno esses 4 assuntos. Quais são eles? Nós vamos ter geometria molecular, concentração das soluções, pH e eletroquímica. Esses são os top 5 assuntos da UVA. Em quarto lugar, nós vamos ter o estudo dos gases. Nos 6 últimos vestibulares, a UVA cobrou 3 questões de gases. Professor, e o que é cobrado a respeito dos gases? Principalmente equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Por você, nunca rezei tanto. Esse é o assunto top 4 da UVA e ele merece atenção nos seus estudos. O assunto top 3 da UVA, na verdade, são 5 assuntos. Nós tivemos aí um empate em 5 matérias, em 5 temas que foram cobrados pela UVA. De todos esses assuntos,
nos 6 últimos vestibulares foram cobradas 4 questões. Então, nós tivemos 4 questões de ácidos e bases. Olha aí um assunto importantíssimo, estudado lá na matéria do primeiro ano, no volume 1 dos livros de Química, lá em Funções Inorgânicas, ácidos e bases. Do segundo ano, também foram cobradas 4 questões de cinética química e 4 questões de termoquímica. As questões de termoquímica da uva são tradicionalíssimas. São questões que vão te dar o valor do ΔH e vão te pedir para calcular a quantidade de energia ou a quantidade de entalpia que é liberada ou absorvida por uma determinada massa de uma substância que participa da reação. Ainda do segundo ano, no top 4, nós vamos ter deslocamento de equilíbrio. É um assunto muito comum na uva, onde a uva pede para você dizer para onde é que vai ser deslocado um equilíbrio. Para a direita, para a esquerda, se você adicionar um produto, se você retirar, se você aumentar ou diminuir a temperatura, se você aumentar ou diminuir a pressão, o que é que vai acontecer? Para que lado é que o equilíbrio vai ser deslocado? E o último assunto no top 4, isomeria, onde a isomeria está dividida em 2 casos, isomeria plana e isomeria espacial. A uva concentra mais as suas questões nessa parte de isomeria, na isomeria plana. Caires, quais são os casos de isomeria plana? Nós vamos ter isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria e tautomeria. Então, toma nota também do top 4 da uva. Quais são os assuntos, professor Caires? Relembre aí quais são os assuntos top 4 da uva. Nós teremos ácidos e bases, cinética química, termoquímica, deslocamento de equilíbrio e isomeria. Para o assunto top 2 na uva, nós vamos ter 7 questões cobradas em 6 vestibulares, ou seja, nós temos aí uma média de mais de uma questão cobrada por prova nesse assunto. E qual é o assunto, professor Caires? Funções orgânicas e suas propriedades. É isso mesmo. Identificar se é um álcool, um aldeído, uma cetona, um ácido carboxílico, dizer quais são as suas propriedades, dizer quais são os seus pontos de fusão, os seus pontos de ebulição, sua solubilidade, falar sobre hibridização, sobre pares de elétrons não ligantes, que são assuntos pertinentes à química orgânica, que é a química do volume 3 dos livros de química. É a química que é estudada lá no terceiro ano. Química orgânica é a química do carbono. Então não esquece, o assunto top 2 da uva, identificação de funções orgânicas e as suas propriedades. É um assunto que está em todas as provas da uva. E no top 1, disparado na frente dos outros assuntos, nós vamos ter estequiometria. É isso mesmo, a famigerada estequiometria foi o assunto mais cobrado pela uva nos 6 últimos vestibulares. Todos eles apresentaram pelo menos uma questão de estequiometria. E eu quero ressaltar para você o seguinte, que nesse último vestibular de 2020.2, nós tivemos as questões mais difíceis, foram questões de estequiometria. Então, vale a pena você concentrar o seu estudo, vale a pena você rever estequiometria, conhecer a estrutura das questões de estequiometria, conhecer como é que a uva aborda esse assunto, para que você chegue na prova totalmente preparado para enfrentar esse tipo de questão, porque é certeza você encontrar pelo menos uma questão de estequiometria das 8 questões de química que a uva cobra. 2 coisas importantíssimas na prova da uva, para você que está se preparando para a uva, é conhecer quais são os assuntos, para você não perder tempo estudando coisas que a uva não cobra, e conhecer a estrutura das questões, qual é o modelo, qual é o tipo de questão que a uva cobra. Nessa aula 1, na aula de hoje, eu falei quais foram os principais assuntos cobrados pela uva nos 6 últimos vestibulares. E na próxima aula, na aula 2, eu vou falar sobre a estrutura da prova, sobre a estrutura das questões, o modelo de questões. Eu vou te mostrar modelos de questões
de todos esses assuntos que eu comentei hoje, que a UVA já cobrou. Então fica atento para não perder a aula número 2. Sobre os assuntos que eu comentei na aula de hoje, os assuntos mais cobrados pela UVA, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí embaixo a sua pergunta nos comentários, que eu terei o maior prazer em respondê-la. Fica atento então ao teu e-mail, porque eu vou mandar a aula número 2 falando sobre a estrutura das questões que a UVA cobra em todos esses assuntos que nós comentamos na aula de hoje. Deixa a tua pergunta, deixa o teu comentário aí embaixo e até a próxima aula. Um forte abraço e nós nos vemos na aula número 2.